Ela testemunhou a sua paciente tirando a própria vida durante uma consulta. E agora sente que está sendo atormentada pelos mesmos monstros e fantasmas que atormentaram essa jovem. Será que essa mulher, essa psicóloga, tá pirando? Será que ela tá vendo coisa onde não existe? Ou será que existe realmente uma entidade que tá querendo tomar a sua vida usando métodos bem malucos, né? Como o sorriso. Hoje a gente vai falar sobre o terror Sorria. Será que vale a pena esse rolê ou será que você pode passar e deixar ele chegar no streaming porque não vale uma sentada no cinema? Vamos conversar sobre tudo isso agora. Vem cá. Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, sou muito feliz de ter aqui vocês todos comigo, sejam bem-vindos ao canal. Se você é novo, não se esqueça de já chegar se inscrevendo, ativando as notificações para você sempre receber as novidades. E não se esqueça de também me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC, porque por lá eu te espero, porque a gente fala sobre tudo isso e mais um pouco. Já falamos sobre o filme Sorria, mas agora a gente vai conversar sobre ele aqui. Essa produção é do Parker Finn, que não tem muitos filmes na sua filmografia e é estrelado pelo astro lá da série de The Boys, gente. Ele faz um dos personagens mais da turma da VOT. Eu tô falando do Jesse T. Usher, que contracena ao lado da Suzy Bacon, que também já esteve no elenco da amada minissérie Mare of Easttown, cuja qual temos aqui também a análise de série e você pode checar depois lá na página principal do canal. Mas depois que eu te dei essa descrição do filme Sorria, será que vale a pena assistir esse filme ou não? A premissa, ela é interessante, é justamente tentar dar uma subvertida no gênero, pegando essa questão do riso como um instrumento para gerar, é claro, o momento mais aterrorizante da vida de uma pessoa, que é a sua iminente morte. Porque aqui, antes da pessoa tirar a sua própria vida, ela acaba estampando o sorriso mais bizarro de todos os tempos. Em teoria, a ideia é boa porque faz esse contraste, faz esse contraponto, tenta fazer uma espécie de metáfora do sofrimento, tudo bem até aí. Só que a execução deixou muito a desejar. Eu confesso pra vocês que eu queria muito ter gostado desse filme, queria que ele fosse um filme divertido, um filme legal. Ele é um filme que tenta pegar um pouco essa questão do slasher, mas ele não é tanto focado em mortes sangrentas. Aqui, o foco principal do filme são os jump scares. É um terror que é pra dar sustinho na gente. Mas a verdade é que os sustos são bem baratos. Ele pega aquelas situações que obviamente geram um nível de tensão maior durante a sessão, então ele tá tentando pegar a audiência um pouco desprevenida, mas nem tanto, porque a atmosfera de tensão, ela é construída da forma clássica no gênero de terror, com o auxílio da trilha sonora, enquadramento também, a performance da atriz, que vai ficando cada vez mais suspeita conforme a tensão vai crescendo. Então são sustos pré-estabelecidos que de certa forma preparam um pouco a audiência, mas é o que eu falei pra vocês, justamente por serem muito quadradinhos, esses jump scares eles acabam sendo sustos baratos, porque não existe aquela construção inteligente do terror, de pegar a gente de uma forma desprevenida ou de pegar a gente de uma maneira intensa. Os sustos eles são sempre baseados em elementos muito fracos do terror, um copo que cai e quebra no chão, entendeu? Um olhar um pouco mais suspeito. Então são poucas coisas que realmente geram aquele susto que um bom filme de jumpscares deveria gerar. A atuação da Suzy não tá nada demais aqui não. Ela fez um trabalho legal em Mare of Easttown, ela faz uma mulher que sofre com vício de entorpecentes, é uma personagem que é uma personagem um pouco mais intensa em Mare of Easttown. Aqui ela é uma personagem que, é claro, fica entre a loucura e fica entre a sanidade também, né? A gente tem uma atuação boa dela, nada fora do comum, não. O Jesse T. Usher, ele é protagonista, mas nem tanto. Ele aparece mais nos pontos chaves da trama. Confesso que eu não gostei muito do desenvolvimento do arco dele, porque ele é apresentado como o boy perfeito e ali na metade do segundo ato, de repente, ele mostra um lado que em momento algum tinha sido introduzido no primeiro ato. Então eu achei a construção dele um pouquinho falha nesse sentido. Eu acho que poderia ter sido mais elaborada essa transição do bom moço para um cara que no final das contas está só preocupado com seus próprios interesses. Mas é claro que no fim do dia o foco é a Suzy Bacon, né, gente? Fora essa questão dos sustos, eu acho que assim,
O filme ele começa de uma forma um pouco lenta. Ele começa como um filme que traz uma pegada bem anos 2000. Enquanto eu tava assistindo, me vinha muito aqueles filmes de terror de jumpscares dos anos 2000, Quando um Estranho Chama, outras produções desse subgênero também. Então eu achei que o filme tem muito aquela pegada de terror dos anos 2000. Me lembrou um pouco também de O Chamado. E isso pra mim foi muito nostálgico, porque eu gosto muito desses clássicos do terror dos anos 2000. Então eu senti essa vibe no Parker Finn aqui como diretor e como roteirista. E o filme começa um pouquinho mais lento, traz essa proposta do riso logo no seu primeiro quadro, né, na cena de abertura, mas é um filme que vai perdendo força. Ele começa devagar, começa a crescer mais e mais e mais, e conforme ele vai crescendo muito no segundo ato, você tá lá envolvida com a trama tá te levando para um clímax muito mais maduro, muito mais reflexivo, e a gente vai comprando essa ideia, porque o filme quer brincar também com essa questão de traumas de infância. Então ele usa o background de traumas de infância para alicerçar toda essa proposta dessa entidade que tá ali perseguindo aquelas pessoas e anunciando a sua iminente morte. Então existia um conceito legal por trás da premissa do filme, mas aí quando a gente tem o clímax do filme, a gente acha que a produção entregou tudo, vai fazer um desfecho mais clássico, na mesma pegada de filmes de terror dos anos 2000, o terceiro ato meio que estraga todo o clímax que eles entregaram. É impressionante, isso foi o que mais me incomodou, foi o fato de que o Parker Finn preparou um conceito pro filme, entregou um clímax que foi muito maravilhoso mesmo. Eu achei o clímax excelente, porque leva a personagem nos seus traumas de infância, faz ela encarar os seus traumas, a aprender a lidar com a responsabilidade que ela tinha como criança, ou melhor, com a inocência que não lhe dava nenhuma responsabilidade em relação ao que aconteceu dentro da sua família. O filme coloca a gente naquela posição de que muito mais do que um terror feito de jumpscares, essa era uma produção que usava todo essa premissa do terror, dessa entidade aterrorizante, para falar sobre traumas do passado, para falar sobre redenção, sobre uma espécie de jornada de cura do herói. Então assim, existia um conceito muito bom por trás do filme quando a gente assiste aquele clímax. Só que aí, gente, nos 45 do segundo tempo, o Parker Finn tenta fazer um duplo plot twist que, ao invés de fortalecer o primeiro clímax que ele trouxe ali atrás, na verdade quebra as pernas de tudo que ele entregou até aquele momento e entrega um final blasé, cafona, extremamente piegas. Isso me deixou muito frustrada, porque o filme ele começa devagar, ele vai ganhando força, ele vai se transformando, a personagem vai se desenvolvendo de uma forma muito bacana à medida que a gente vai se aprofundando nas suas questões psicoemocionais, e aí a gente vai enxergando o filme muito mais do que um filme de terror, a gente consegue ir além disso. Só que aí quando o filme tá pra acabar e ele tinha tudo pra poder fechar esse filme, ainda que fosse de uma forma esperançosa, se ele fechasse a trama de uma forma esperançosa, respeitando o próprio clímax que ele criou, funcionaria muito melhor do que a bagaça que ele entrega nos 15 minutos finais do filme. Então assim, aquilo me incomodou demais, porque é um filme que promete e no final não entrega nada. Deixa a gente à deriva, porque ele consegue estragar a própria reviravolta que ele criou. E olha, gente, você tem que ter uma habilidade genial para poder estragar o próprio clímax que você conseguiu desenvolver tão bem. Se ele tivesse ficado nessa premissa de o terror ser uma metáfora do sofrimento, dos traumas de infância, dessa perseguição dessa entidade, ter a ver justamente com uma questão dos traumas familiares, de um passado turbulento, um passado que é muito doloroso, se o clímax tivesse ficado nisso, a gente ia encerrar esse filme de uma forma tão boa, tão revigorante, porque ia ser aquela produção que leva a gente para uma reflexão, que muito mais do que colocar a gente numa cadeira dando esses sustinhos baratos, é um filme que usa os sustos baratos para promover o entretenimento, mas transforma isso também em uma oportunidade de trazer um debate muito legal sobre uma questão sociocultural que é muito importante e que está muito em voga, que é a saúde mental. Mas, infelizmente, Parker Finn preferiu o caminho mais fácil, que é tentar criar reviravolta em cima de reviravolta, cliffhanger em cima de cliffhanger, igual a Shondaland
fez com a gente lá na série How to Get Away with Murder. Tava quase saindo aqui o nome da série da minha cabeça, gente. How to Get Away with Murder era uma série que se sustentava à base de cliffhangers e foi chegando já na sua última temporada num fôlego baixíssimo. Ela chega extremamente exausta porque nem o público aguenta mais, sabe? A trama precisa evoluir para além dessa dependência, dessa codependência de cliffhangers. E eu achei que o Parker Finn aqui tentou fazer mais ou menos isso. Ele quis se apegar a fazer uma reviravolta em cima de uma reviravolta e no final entregou um final bem cocôzinho. Agora eu quero saber de você, você assistiu esse filme no cinema, não assistiu? Conta tudo aqui pra mim nos comentários e não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, Instagram no @RafaGomes e no TikTok no @RafaGomesC. Um beijo, até a próxima!